Esse é o terceiro bloco do Observatório Cultural, onde a gente conversa com o artista visual Edilson Parra. Edilson, planos para o futuro. Você tem trabalhado com novos materiais, tem algum tema que está te inquietando aí que a gente pode esperar em breve ou mais para frente um pouco? Novas exposições, novas obras? Eu tenho, ao longo da produção dessa exposição, eu tive contato com alguns materiais que pretendem, inclusive, pelo menos uma obra trazer para essa exposição, mas terminei avaliando que era melhor deixar para uma exposição futura. E são obras que pedem, inclusive, autorização para uso de determinados materiais. Pesquisando sobre isso, por exemplo, eu verifiquei numa reportagem um jovem que foi preso, não foi aqui no estado da Paraíba, mas ele foi preso porque estava com um pingente com uma cápsula de bala. A cápsula sem a munição, ela já detonada. E terminou ele sendo preso, respondeu a processo e numa apelação foi que um outro juiz entendeu que a intenção dele em utilizar aquele objeto não era causar dano ou mal a ninguém, era somente um pingente. Então, como o trabalho lida com armas e armadilhas, a tendência é que você chegue, digamos, ao extremo de buscar determinados materiais que vão de encontro, por exemplo, à lei do desarmamento. Então, eu tenho projetos nesse sentido, de lidar com determinados recursos que vou ter que buscar, inclusive, autorização para uso desses materiais. Tenho algumas ideias que são desdobramentos a partir de determinadas obras que estão aqui. Não vai lidar com essa questão de trabalhar com materiais de uso restrito, mas são possibilidades que eu pretendo realizar, executar outras obras a partir desses elementos que constituíram obras que estão expostas. Além de artista, você tem um papel também na gestão cultural do Estado. Você é coordenador de artes visuais da Fundação Espaço Cultural da Paraíba. Eu queria saber como é que convive dentro de você o gestor, de uma linguagem artística, que é a sua também linguagem que você trabalha enquanto artista. Como convivem o artista e o gestor, né, Edilson Parra? Eu considero dois aspectos importantes para destacar. A primeira é entender, e aí eu entender uma questão que é central nessa discussão, que é quem são as pessoas que estão na gestão pública. Então, essa questão ela deve ser muito bem observada, o aspecto que tem sido trabalhado na gestão que agora está no governo do estado e esteve também na Prefeitura Municipal de João Pessoa, que é trabalhar com artistas na execução de políticas públicas. Isso sempre foi um anseio da classe artística, justamente porque era prática comum colocar pessoas que exerciam funções chaves, trabalhando na gestão de determinadas secretarias ou unidades ligadas à cultura, mas geralmente pessoas que não têm nenhuma vocação, nenhum entendimento sobre esse meio artístico. E aí a tendência é que se cometa muitos equívocos, às vezes pela inexperiência, às vezes por não compreender a necessidade ou o que está sendo discutido sobre arte naquele momento, e às vezes por má vontade, enfim. Existem aí muitas questões que precisariam ser respondidas. Mas, assim, estando com essa incumbência, a primeira coisa que me ocorre é responsabilidade, muita responsabilidade. E aí, quando digo responsabilidade, é justamente isso. Na medida em que antes o artista estava de fora e agora assume uma missão como essa, de que modo você vai lidar com essa tarefa que lhe foi atribuída e atender justamente aquelas expectativas que você antes estava de fora tinha? Agora tem artistas que estão lá fora olhando justamente o papel que você está exercendo. Então, quando eu falo responsabilidade, é nesse sentido. E além disso, de ser somente uma cobrança que eu mesmo me faço, existe também uma outra preocupação que é, na medida em que o artista exerce uma função como gestor, né? E aí
Gestor, estou falando especialmente da coordenação de artes visuais. Quais projetos é possível que sejam trabalhados ou implantados justamente para atender a essa necessidade dessa linguagem artística? Nesse sentido, nós temos buscado empreender determinados projetos na Fundação Espaço Cultural. Por exemplo, já existia a galeria. Com a reforma do Espaço Cultural, a galeria recebeu uma ampliação e ganhou mais de 1/3 da área que existia anteriormente como espaço expositivo. Nós procuramos manter o calendário de exposições, realizando aberturas de exposições a pelo menos cada 45 dias. O edital, houve uma interrupção em função da reforma, mas já foi publicado logo que houve a possibilidade, depois de cumprir o edital que estava anteriormente aguardando que fosse cumprido, já publicamos hoje, já foram selecionados os artistas. Nós criamos um outro edital que foi voltado para a fotografia, para ocupar outros espaços dentro da FUNESC, no entorno do Teatro de Arena. Criamos um projeto denominado Quintas Dialógicas, que ele é composto por palestras realizadas por pessoas de amplo conhecimento na área de artes visuais, geralmente artistas, curadores, pessoas que têm uma atuação muito forte no nosso país e está presente nos eventos importantes a nível nacional. E isso justamente para que os artistas, a comunidade relacionada às artes visuais, dialogue com essas questões que estão sendo discutidas. E criamos também um espaço voltado para artistas, que é o Ateliê Livre. É um espaço pequeno, mas não existia, então já é um passo importante. E justamente em função desse espaço, que aí não só o artista vai estar presente e tem possibilidade de estar produzindo a sua obra já num local onde você pode deixar exposto, também agregar determinadas possibilidades de diálogo desses artistas com o que também está sendo discutido a nível nacional. E aí nós temos convidado algumas pessoas para realizar encontros com esses artistas para discutir a produção deles. Criamos um espaço novo que é o espaço expositivo Mezanino 2, nós pretendemos inaugurá-lo, né, foi criado a nível experimental, funcionou, deu certo, existe uma demanda considerável, muito bem visitado, temos uma agenda até junho do próximo ano já preenchida de exposições que artistas pretendem realizar, e aí por isso nós vamos consolidar esse espaço. Esse espaço novo ele foi criado justamente porque a galeria, como já existe há muitos anos e está conceituada, recebeu exposições muito importantes, a gente precisa trabalhar do nível mediano para cima. Então, há um nível de exigência muito grande, inclusive que já existe uma trajetória, o artista já tem uma trajetória se ele pretende expor na galeria. E aí você termina eliminando as possibilidades dos novos artistas poderem ter vez nesse espaço da galeria. Então, a alternativa que a gente encontrou foi justamente criar um espaço novo para novos artistas também ter vez sem passar por essas dificuldades. Então, de um modo geral, a preocupação, além de criar esses instrumentos ou esses recursos, também dialogar com os artistas, principalmente sobre o que está se produzindo no país. Existe um circuito nacional de arte. Então, a gente não pode estar numa gestão pública sem entender o que está acontecendo no país. E aí, quando fala em circuito de arte, pensar, por exemplo, quantas galerias, curadores, críticos de arte e artistas paraibanos estão inseridos nesses circuitos. A gente não tem uma galeria, não tem um curador, não tem um crítico de arte. Temos artistas e o número desses artistas, quando você compara com outros estados, ainda é muito pequeno. Então, a nossa preocupação tem sido permeada por essas várias questões e a gente vem tentando empreender essas iniciativas para fazer frente a essa inquietação, né? Ainda nessa perspectiva da gente pensar as artes visuais paraibanas no contexto nacional, como é que a gente poderia localizar a Paraíba hoje na sua produção, né, no seu trabalho estético das artes visuais, nesse contexto nacional? Onde a gente se insere nessa produção cultural das artes visuais brasileira? Eu diria que está inserido num contexto de necessidade. O momento é esse. Existe uma necessidade muito grande de investimento, principalmente investimento no sentido da qualificação dos... Só para você ter uma ideia, foi aberto agora recentemente um edital nacional, que é um edital de intercâmbio entre
estados, um artista ou uma empresa representando um artista propõe uma exposição que pode ser individual ou coletiva. Esse edital nacional é publicado todo ano. Quando eu falei da exposição que realizei em Belém do Pará, foi justamente resultado de um projeto como esse, de um curador de Belém do Pará que aprovou o projeto nesse edital, é o Redes. E aí, esse ano foi publicado. Nesse edital se inscreveram somente 2 projetos. Um projeto proposto foi uma empresa me representando e o outro é uma outra pessoa aqui que é do meio e propôs o projeto. Mas quando você olha os estados que se inscreveram, geralmente tem um número assim, muito superior à participação do estado da Paraíba. Isso ocorreu agora com esse edital, ocorreu na edição passada. O Mapa das Artes, que é um site onde são veiculadas informações sobre as artes visuais a nível nacional, eles publicam um edital também. O ano passado, se inscreveram daqui do estado da Paraíba somente 2. Se inscreveu de São Paulo 96, do Rio de Janeiro 29. Eles selecionaram 8 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro. Percebe qual é a dinâmica? Se você não tem um número maior de artistas participando, evidentemente, a possibilidade de você ter o estado participando lá no final do propósito de um edital como esse, geralmente não consegue entrar nesses editais, porque o número de artistas propondo ainda é muito pequeno. Edilson, foi um prazer te receber aqui hoje e conhecer um pouco mais da tua vida e da tua obra também. Obrigado, Daniel. Prazer.